Livro de Lucas, capítulo 22, do versículo 14 a 23. E diz assim a santa palavra de Deus: E chegado a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 discípulos. E disse-lhe: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comereis mais, até que ela se cumpre no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse-lhe: Tomai e reparti entre vós, porque eu vos digo, já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graça, partiu e deu aos seus discípulos: Isto é o meu corpo, que é partido por vós, e que é dado. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também tomou o cálice, e depois de cear disse: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Na verdade, o Filho do Homem vai, como está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual seria deles o que havia de fazer isso. Glória a Deus. É muito forte. Vem na última ceia, Satanás não respeitou. Abra sua Bíblia aí. Em João, capítulo 13, só para você ver o cumprimento da revelação. Para você saber se o diabo estava na Santa Ceia ou não. Cuidado com os enganadores que andam por aí. João, capítulo 13, do versículo 26 e 27. Olha quem foi também participar da Santa Ceia. Jesus só chamou as 12 discípulos, não chamou o diabo para participar da Santa Ceia. E diz assim: E Jesus respondeu: aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. E disse, pois, Jesus: O que fazei-o depressa. Meu Deus. Não tem como evitar. Se o inimigo cismar de querer cirandar na Santa Ceia, o que Deus quer vos falar aqui hoje é que você tem que vigiar. Porque a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Judas Iscariote foi escolhido. Quem escolheu Judas não foi qualquer pessoa, foi o próprio Jesus. Glória a Deus. E no último dia da Santa Ceia, Judas Iscariote estava no coração dele com a proposta de vender a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O seu último momento de alegria, irmão. Jesus estava ali ensinando os discípulos. O próprio Jesus testemunhou dizendo, versículo 14: Chegado a minha hora, e pôs-se à mesa com ele os 12 discípulos, porque ele só convidou os 12 discípulos. Aí no versículo 15 ele diz: Desejei muito, isso aqui é Jesus falando, desejei muito comer convosco essa Páscoa, participar da última ceia, antes que eu padeça. Jesus estava numa alegria tremenda ali com os discípulos. Mas de repente, irmão, Jesus olha na direção dos discípulos e fica sério. E os discípulos ficam sem entender nada. Aí Jesus diz: mas é o seguinte,
Eis que dos que está aqui há de me trair. Até na última ceia, Judas Iscariote tinha oportunidade para se arrepender. Glória a Deus. Ele não se arrependeu. Ele se arrependeu depois, mas não conseguiu alcançar o arrependimento. Está escrito na Bíblia isso. Sabe por quê? Jesus há muitos dias, meses e até anos durante o ministério pregando, ele vinha avisando: aquele que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão nem nessa vida e nem na outra. Glória a Deus. Aí ele começa a dizer: e tomando o cálice e havendo dado graça, diz: tomai e reparti entre vós, alegrai-vos entre vós. E os discípulos estavam alegres. Glória a Deus. Aí todos tomaram o cálice, versículo 17, havendo dado graça uns para os outros, tomando o cálice e repartiram entre si. Aí vem o versículo 18: porque vos digo, já não bebereis mais do fruto da vida, até que venha o reino de Deus. Jesus dando várias alertas, advertência e ensinamento ali na última ceia. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu entre os discípulos e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós, Glória a Deus. que é dado a vós. Fazei isso em memória de mim. Glória a Deus. Existe um memorial que é feito na Santa Ceia. Quando passa a Santa Ceia, dá uma amnésia na mente de muitos cristãos. Chega em casa, esquece que é cristão. Chega no trabalho, esquece que é servo de Deus. Chega na rua, esquece que é enviado. Em vez de falar de Jesus, está falando das coisas do mundo. Em vez de falar de Jesus, está falando de novela, de futebol, de filmundão, mas não tomou a Santa Ceia. Glória a Deus. E não participou da ceia. E não foi a ordenança da ceia dizendo: ide pregai e tudo fazei em memória de Jesus. Glória a Deus. E estão fazendo em memória de Satanás. Porque as coisas do mundo é propagada pelo diabo. Porque a Bíblia diz: quem é do mundo fala conforme o mundo, e conforme o mundo dita as regras. Quem é de Deus fala a palavra de Deus. Meu Deus do céu, prega a revelação dos céus e canta louvores ao Criador. Glórias a Deus, glórias a Jesus. A Bíblia diz que nós não podemos agradar dois senhores. Ou você agrada a Deus ou agrada o diabo.